Salve nerds, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre games. Gostei desse tema, gostei desse assunto, da gente estar batendo um papo. Cara, o que tá acontecendo com 2026? É notícia de todos os tipos, pra tudo que é lado, um negócio de maluco. Trouxe essa semana, eu já trouxe alguns vídeos da Ubisoft. Essa semana eu trouxe outro vídeo falando da Sony. E hoje a gente vai falar de novo da Ubisoft. Tem também a Microsoft, né? Aparentemente o Phil Spencer tá fora. É uma outra funcionária da Microsoft também. Eu esqueci o nome, é porque a Microsoft não é a minha plataforma favorita. Na verdade eu não tenho o console, eu não gosto, tá? Já tive contato com o console e tudo mais, joguei um pouquinho assim, mas não gostei. A arquitetura, tudo isso não é do meu agrado. Os jogos também nunca foram da minha preferência. E tem o fato de eu ser jogador do PlayStation desde os anos 90. Então, assim, isso eu acabo nem comentando muito, né? Mas, dando meus 2 centavos, pra mim não é uma surpresa. A compra que eles fizeram da Activision pra ser uma franquia de Game Pass não fecha. A matemática não bate. Não me recordo exatamente quanto foi, mas se não me engano foram 70 bilhões, não é isso? 70, 77 bilhões. Se porventura o Game Pass faturasse 1 bilhão por ano de lucro, seriam 70, 77 anos para se pagar. Por esse motivo, os jogos eles precisam continuar no PlayStation, né? Então, assim, tava meio evidente que a matemática não ia bater, sabe? Acho que o Xbox peca muito em não ter exclusivos. Da mesma forma que eu acho que a Sony erra em alguns momentos em certos jogos liberar pro computador, eu também acho que o Xbox erra em liberar seus exclusivos pro PlayStation. Só que eu tô falando com a cabeça de um cara que seria fã, né? Se eu fosse fã da marca, provavelmente eu ficaria incomodado com isso. Mas assim, olhando do lado empresarial faz sentido. 70 bilhões não nascem do nada. Não interessa que a Microsoft tem dinheiro pra caralho, então não interessa. Ela precisa se pagar, esse dinheiro precisa voltar. Então assim, pra mim, isso não é surpresa, tá? Não vou me surpreender se na próxima geração ela quiser fazer uma abordagem muito próxima do que é o PlayStation, no caso, focar mais nos exclusivos para trazer um público no console e tudo mais. Porque a verdade é que essa geração, a última já foi um pouco assim. E essa a Microsoft praticamente abdicou do console, do hardware, só em função do Game Pass. Então, eu, se fosse jogador de Xbox, provavelmente eu faria a assinatura ali de 3 meses, jogaria o que eu queria e depois cancelaria, sabe? Então a matemática não estava batendo, não estava batendo. Isso é só os meus 2 centavos a respeito da empresa, porque de novo, eu não sou consumidor, não acompanho muito, nunca liguei muito para as franquias deles de exclusivo. Halo, Gears, Forza, nunca me interessaram, tá? Vão sair agora no PlayStation, mas dificilmente são jogos que despertam o meu interesse para jogar, sabe? Só se for, sei lá, uma promoção muito fora do comum para eu querer fazer, para eu querer pegar, sabe? Ou então sair num catálogo, uma coisa nessa pegada, tá? Mas enfim, o tema principal do vídeo de hoje é a Ubisoft mais uma vez, mas dessa vez eu não vou bater muito nela, né? Porque saiu um burburinho que a Ubisoft já está trabalhando em 2 Far Crys e em alguns, plural, Assassin's Creed. E aí fica a pergunta, será que a Ubisoft aprendeu alguma coisa? Assassin's Creed Shadow deveria ter ensinado muito a Ubisoft de como é ou não fazer um game. Eu não joguei o Assassin's Creed Shadow, provavelmente eu não vou jogar. Eu tenho o Valhalla e honestamente eu já tô achando um sofrimento jogar aquela merda. Eu já comecei 3 vezes, nas 3 vezes eu dropei. Comecei 3 vezes Far Cry 6, dropei, sabe?
O New Dawn, eu comecei uma vez e dropei, mas foi muito mais pela minha fadiga de Far Cry, que eu tinha acabado de jogar o 5, fazer a platina, eu tinha acabado de jogar a DLC do Vietnã, que por sinal é fantástica, 2 vezes, eu ainda preciso jogar uma terceira para fazer 100%. Eu tinha acabado de jogar a DLC do Marte, então assim, eu tava numa sensação de fadiga muito grande, tanto que a DLC do Marte eu nem terminei, sabe? E aí eu falei, não tá pegando, esse jeito meio alienígena e tal, não tá casando comigo. Fui jogar o New Dawn, mas aí eu percebi que eu já tava cansado, sabe? Então eu não vou bater. Mas assim, tentei jogar o 5, o 6, perdão, não deu. O 5 eu platinei, mas já foi uma coisa que eu falei assim, não tá legal, não tá legal. Não é um jogo ruim, não é isso. Em questão de gameplay, não tem jogo da Ubisoft ruim, tá? Talvez os mais antigos, se você for começar a jogar por agora. Por exemplo, eu tava conversando com o Marcos, um abraço, meu velho, sobre Assassin's Creed 2. Acho a história do Ezio muito foda. Ele, enquanto personagem, é excelente. Mas a gameplay do Assassin's Creed 2, eu senti que não envelheceu muito bem. Agora, eu gosto de botar um asterisco, que eu joguei a versão do PlayStation 4. Hoje eu tenho a versão do PlayStation 3 também, que eu pretendo platinar. Mas eu joguei a versão do PlayStation 4. E eu não achei que a mecânica ficou bacana, sabe? Não curti. A do Brotherhood eu achei impecável, impecável. Pra mim o Brotherhood é um dos melhores jogos da série, assim, sabe? Eu não sei formar um top 5, por exemplo. Provavelmente o Origins, esse eu acho que é o meu favorito, em primeiro. A gente vem com Brotherhood, Black Flag, Rogue, eu gostei pra caramba. E em quinto, eu não sei, sim, sinceramente. Eu precisaria pensar, tá? O Odyssey eu acho um jogo excelente enquanto jogo, mas enquanto Assassin's Creed não. Eu curto a mitologia grega e tudo mais, mas eu não curti a pegada mitológica do game, tá? E tiveram coisas que também me fizeram questionar a Ubisoft. Foi no Odyssey que o negócio começou a degringolar pra valer, sabe? Mas ainda assim era um jogo bom. Jogo mesmo, muito bom. O Valhalla pra mim não. O Valhalla pra mim já se torna insuportável. O Far Cry 5 não é chato, mas eu sinceramente prefiro muito mais o Primal do que o 5, sabe? No 4, quando eu joguei o 3 e o 4, eu não queria parar de jogar. É a mesma coisa. O 3, o 4, o Primal é a mesma coisa. E o 5, talvez. Eu não queria parar de jogar. Eu não queria. Eu queria saber onde aquilo ia dar, sabe? E por mais que as missões fossem repetidas, eu me divertia fazendo aquilo. No 5, não. Eu jogava por 1 hora, 2, 3. Na quarta eu já estava cansado. Eu já estava falando, não quero mais isso aqui, sabe? Tá bom por hoje. Isso, vamos supor, eu sou um cara que acorda muito cedo, tá? Muito cedo. 5, por aí eu já tô acordado. Aí geralmente eu, de 6 da manhã a 10. Beleza, tô satisfeito. Aí na hora que dava umas 4 horas da tarde, 5, eu jogava mais umas 2, 3 horinhas assim, também já enjoava, sabe? O Far Cry 5 teve esse problema comigo. Eu não gosto do final, falando da história, né? Eu não gosto do final. Eu não gosto da Fate, sabe? Tem algumas coisas nele que são interessantes. A seita religiosa, muito massa, com o Joseph Seed. O irmão dele, se eu não me engano, tem o Jacob e o John, né? É um que é militar, porra, muito foda. Então assim, tem algumas coisas que são interessantes. Mas a Fate, aquela parada pirotécnica, eu não curti. E, por sinal, esse pra mim é a falha de Far Cry. Eu não curto essa vibe psicodélica em alguns momentos, sabe? Tem no 3, tem no 4, tem no 5, beleza. Mas eu não curto muito. Esse ponto. Mas assim, já trazendo para os jogos atuais, que é o Shadow, por exemplo, que é mais recente. Não joguei, dificilmente vou jogar. Porém, algumas pessoas que jogaram falaram que a gameplay é satisfatória, que é um jogo bom nesse quesito, tá? Mas um game ele não é só isso. Claro que a jogabilidade, pra mim, é o mais importante.
porque tem a questão do entretenimento. O jogo ele pode ter uma história horrível, pode ter gráficos ok, mas se ele teve uma jogabilidade gostosa e te prendeu, tá valendo, velho. Tá muito valendo. Só que eu tenho... Como é que pode? O Shadow saiu há pouco tempo. Recentemente ela foi vendida, uma parte, né? Não sei bem como foi essa questão da venda e tudo mais, porque existem empresas que eu acompanho e existem empresas que não. A Ubisoft é uma daquelas empresas que eu não ligo muito, sabe? Pra ser sincero. Eu não joguei os Assassin's Creed na época. Até porque eu levei um recorte de games afastado, assim. Final do PlayStation 2, início do PlayStation 3 ali, meado de cada, eu andei meio afastado dos games, né? Foi no período que eu entrei com o pé muito forte nos quadrinhos. Eu sempre gostei das duas coisas. Mas, quando eu era criança, eu gostava muito mais de game do que de quadrinho. Era game, animes, depois quadrinho. Talvez por conta de onde eu moro, né? Eu moro na mesma cidade que eu nasci. Então não tinha muita banca de revista. E quando tinha, eram coisas assim, soltas, vagas, não tinha aquela conexão. Exceto uma morte do Superman, uma queda do morcego, um quadrinho assim, especificamente, tá? Então eu sempre fui mais de jogar videogame, sempre. Eu lia muito, mas assim, eu lia uma coisinha ou outra do Homem-Aranha, do Superman, do Batman, mas bem pouquinho, era mais Homem-Aranha. E lia muito Turma da Mônica, sim, aí eu lia bastante, tá? Com o passar do tempo, que eu andei meio afastado um pouquinho dos games, detalhe, são duas coisas, tá? Resident Evil 4, isso, porra, me marcou muito aquele jogo, negativamente. Eu vim perder o ranço pra Resident Evil 4 já adulto, já 2016, 17 pra cá. Mas até então eu detestava aquele jogo. Sério mesmo, eu nunca zerei, pra você ter noção. Não gosto. E, lógico, eu entrei na idade adulta e tudo mais. Fim da adolescência na idade adulta, comecei a trabalhar e tudo mais. Acabei deixando os games pro lado um pouquinho. Em contrapartida, quando eu deixava os games pro lado, eu passei a ler um pouco mais, né? Eu não tinha o hábito de ler com muita frequência livros, até que eu li Sherlock Holmes. Olha, eu já estou em outro tema que não tem nada a ver, pra você ver como eu sou. Até que eu li Sherlock Holmes, do Conde dos Baskervilles, e falei, caralho, esse livro é muito bom. E aí depois disso eu fui ler livros e livros e livros e livros. Eu fui ler os livros do Dan Brown, que é o Código da Vinci, Anjos e Demônios, Símbolo Perdido, né? Fui ler A Batalha do Apocalipse, de Edward Spohr. Se você não conhece Edward Spohr, pare o que você estiver fazendo e dê uma chance. Um escritor brasileiro foda, foda, foda. Eu tenho todos os livros dele, tá? A quadrilogia, né, de A Batalha do Apocalipse, enfim. Tem Roma Invicta, que é outra trilogia e tudo mais, enfim. E aí eu voltei pra jogar Play 3, né? Eu andei afastado dos games, então eu não joguei Assassin's Creed na época. Eu não vivi Assassin's Creed. Vim jogar no retroativo. E pelo que eu percebi, os remakes, os remasters, eles sofrem com problema de gameplay. O 3, por exemplo, eu achei um jogo assim, medíocre, horrível, medonho. Eu platinei ele na força do ódio, porque eu já tinha começado. Eu me recordo que eu paguei, foi um dos jogos mais caros que eu paguei. Eu paguei quase R$100. Quando anunciou o remaster, aí eu não me recordo como foi que eu comprei, eu tenho a mídia física. Eu fui lá e paguei R$100 nesta merda. Falei, caralho, eu já comprei, tô aqui, entendeu? Eu tinha feito praticamente tudo. Eu fiz a campanha, fiz a DLC, fiz tudo bonitinho. Eu só faltava fazer 100% da campanha, quando eu me refiro aos secundários, os objetivos secundários. E fazer troféus miscelâneos, assim. Eu falei, quer saber? Eu já tô na merda, platina essa porra aí, depois a gente vai ver o que é que faz com esse jogo, sabe? A mecânica é muito ruim, pelo menos no PlayStation 4. E eu vi muita gente reclamando na época que o jogo era bugadão. Então talvez o meu problema com o 2 seja algo parecido. Eu não curti, eu não achei que ele não me respondia muito bem. Mas eu não sei se era por uma limitação da gameplay ou se foi um problema de bug. Já o Brotherhood, eu achei um jogo extraordinário.
Então, assim, quando eu jogar o 2 no Play 3, talvez essa minha percepção mude. Talvez eu volte aqui e fale, é o melhor Assassin's Creed da franquia. Eu espero voltar aqui e falar isso, de verdade. Mas, vamos aguardar. A pergunta que fica é, a Ubisoft aprendeu alguma coisa? Você acha que a Ubisoft vai te entregar um jogo de qualidade? Eu duvido muito. Em um espaço tão curto de tempo, eu acho que não dá pra você mudar assim da água pro vinho, sabe? Pode acontecer? Pode, claro. Você acredita que vai acontecer? Não, não mesmo. Pra mim a Ubisoft ela tá em um caminho assim que pra ela voltar vai ser muito difícil, muito difícil. A sorte dela é que ela ainda tem fãs que acompanham de perto. Eu particularmente não vou voltar a jogar algo da Ubisoft assim, novo tão cedo. Talvez, bem talvez, se eu voltar a jogar o Assassin's Creed Valhalla, no meio do caminho eu gostar e pegar o de Bagdá, que eu esqueci o nome agora, que tem o Basin, né? Aí talvez esse daí eu dê uma chance, se porventura eu voltar a jogar o Valhalla e gostar, que eu acho difícil, sinceramente. Já comecei, é a primeira vez, segunda, vai, que eu dropo Assassin's Creed. Porque o 3 eu dropei. Mas assim, eu não dropei o jogo. Eu zerei ele há um tempo. E aí a platina eu dropei. Não quis mais, sim, sabe? Eu achei. Eu nem a DLC eu fiz na época. Aí depois eu voltei do zero, fiz tudo e platinei. O Valhalla nem isso eu quero fazer. Não quero, assim, sabe? O Far Cry 6 tem um personagem, mas é um personagem completamente sem identidade direito. É o Dani, é a Dani. No Assassin's Creed Valhalla é a Evo ou o Evo. No Odyssey é a Alexis e o Cassandra. Beleza, cada um tem a sua personalidade. Beleza. Mas eu não gosto disso, sabe? Eu gosto quando o personagem ele é bem definido. O 5, por exemplo, tem um problema que eu particularmente acho. Quando o jogo quer te fazer ser o personagem da história. A gente é o recruta. Pra mim não é legal. Isso, por exemplo, mal comparando, pelo amor de Deus. Eu falo muito do Nioh. O Nioh 2, o nosso personagem é mudo e tal. Não é legal, sabe? Por isso que eu sempre vou gostar do Nioh 1, que tem o William. O Nioh 3 parece que ele consegue transitar bem entre o 1 e o 2, sabe? O nosso personagem parece que tem personalidade e tudo mais. Então, só quando eu jogar pra saber, tá? Mas assim, eu não consigo confiar, né? Não consigo confiar na Ubisoft. Eu espero de verdade que ela consiga dar a volta por cima. Porque se ela anunciar amanhã, exemplo, um Far Cry Primal 2, eu ia achar interessantíssimo. Mas assim, eu não ia correr pra comprar. Eu ia dar uma olhada, ver alguém jogando, ver algum youtuber que eu confio, fazer um review sobre aquilo, tá? Então assim, minha opinião não é pautada pela do outro. Mas quando alguém que você confia faz um review que você fala, não, isso aqui pode ser interessante, e aí você vai lá e dá a sua própria chance, beleza, tá? Mas eu ainda acho que a Ubisoft tem saída, tá? Não, nem tudo está perdido, não. É normal. Franquias têm jogos bons e jogos ruins. Ó Resident Evil aí. Resident Evil, pra mim, tem 5 jogos bons. Tem a trilogia clássica, que pra mim é impecável. Tem o Code Verônica e o Zero, que são legais. Porque eu já sou chato mesmo, tá? Minha crítica ao Code Verônica é mais o lado chato. Aquele romance do Steve com a Claire, pra mim é patético. Todo jogo que tem essa pegada, assim, apocalíptica, que se passa em um mundo real, que a pessoa fica de romancezinho, pra mim isso é loucura. É fugir completamente da realidade, não tem sentido, sabe? Então, isso é uma crítica. O Wesker já ser um semideus, isso pra mim já é uma crítica, sabe? Porque eu prefiro aquele negócio, aquela tentativa de criar uma arma biológica e aí dá falha, vira um Mr. X, vira um Nemesis, vira um Tyrant, vira um Hunter, vira um Licker. Tudo isso que eu falei não são zumbis, sabe? Por mais que o zumbi seja a criatura principal do Resident Evil, tudo isso que eu falei não são zumbis, entende?
e a Capcom se renovou, né? Os Revelations eu acho legais também, tá? O 7 tem elementos bons, que é o caso dos Malfados. O 8 tem elementos bons que são Lycans, mas no meio disso tudo a Capcom se perde. Porém, ela no remake ela conseguiu voltar com tudo. Então eu acho que a Ubisoft ela consegue voltar com tudo sem precisar apagar ou rebootar nada. O problema é ela recuperar a confiança. A Capcom ela andou em baixa por questões técnicas, te entregando jogos ruins. A Ubisoft está te entregando jogos com conceitos ruins. São duas coisas diferentes, tá? Então assim, se porventura a Ubisoft amanhã falar, acabou, a gente não vai lançar, a gente só vai lançar mais um Assassin's Creed para fechar a saga, pra mim tá beleza, tá valendo também. Os jogos que eu já joguei, pra mim, foram divertidos, tá? Seria um saldo mais positivo do que negativo. Mas se ela também falar, vamos recuperar a confiança de vocês, beleza também, porque cada jogo é um jogo, as coisas não são conectadas e pra mim tá valendo, sabe? Mas eu honestamente acho muito difícil a Ubisoft se recuperar, pelo menos num curto prazo, sabe? Ela tem condição, tá? Exemplo, eu não mencionei aqui, mas Watch Dogs. Velho, Watch Dogs 1 não é um jogo ruim. O problema foi a atitude da Ubisoft. Watch Dogs 2 é completamente diferente em estilo do Watch Dogs 1. Mas também não é um jogo ruim. Eu zerei ele, tá? Então assim, me diverti um pouquinho. Dá muito bem pra Ubisoft vir com o Watch Dogs 3. Esquece o Legion. Faz de conta que o Legion nunca aconteceu, sabe? Fica com uma marca negativa da franquia. Vem com Watch Dogs 3, pô. Inventa. Faz uma coisa nova. Dá pra fazer, sabe? Vem com o Far Cry 7. Uma coisa assim, impactante, sabe? Um personagem foda. Pode até ser a mesma gameplay, mas um personagem impactante, foda, que marque, sabe? Assassin's Creed é a mesma coisa. Porra, quando você chega no Assassin's Creed no Japão, tem tudo, menos um japonês como assassino, sabe? Não tem um samurai chinês, não tem um ninja chinês, ó, japonês, nada, velho. Porra, logo no japonês, velho. Talvez seja uma das mitologias mais ricas do mundo, assim, sabe? Converse tranquilamente com a grega, sabe? Na questão de mitológica. Talvez a japonesa seja mais pesada, mais potente para muita gente. A egípcia, a grega e a japonesa. Para mim elas estão um nível acima. Aí depois vem a nórdica, vem a chinesa, enfim. Então eu acho que ainda dá para recuperar. Mas eu não confio na Ubisoft. Não confio. Da mesma forma que eu não confio na Sony, por exemplo. Não adianta, sendo repetitivo, a Insomniac vir lançar um Wolverine agora, muito foda, por exemplo, aí vem muito foda e tal. Aí lança um Wolverine 2, onde o Wolverine é molestado, é abusado, morre, e aí a X-23 assume. Entende onde eu quero chegar? Então, não. Acho difícil ela recuperar o prestígio dela num curto prazo, mas eu entendo que nem tudo tá perdido. Dá pra voltar, dá, sabe? Ela tem IPs boas, sabe? Ela consegue criar coisas novas. Assim, bota o pezinho no chão. Vamos com Watch Dogs 3, vamos com Far Cry 7 e vamos com Assassin's Creed novo. Ou então Assassin's Creed dá uma segurada. Vamos remodelar, sabe? Mas dá. Enfim, galera, já falei demais. Entrei até em assuntos que não tinha nada a ver com os games. Deixa aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito. Vocês concordam comigo, discordam? Vocês acham que a Ubisoft não tem mais jeito? Deixa o like aí. Valeu, galera. Um abraço.